Você cresceu num apartamento pequeno em Porto Alegre, acordava às 6 da manhã para ir para a escola e passava a tarde chutando bola num campo de grama batida. Nunca imaginou que um dia 60 mil pessoas iam gritar o seu nome. Mas essa história não começa aqui. Ela começa muito antes disso. Às 6 da manhã, o alarme tocava sem piedade. Escola primeiro, sempre. Sua mãe não abria mão disso. Futebol era o sonho, mas caneta e caderno vinham antes de chuteira. Você reclamava às vezes. Ela nem respondia. Toda a tarde, logo depois do almoço, você pegava o ônibus para o CT. A base do Grêmio não era brincadeira. Tinha menino de todo o Rio Grande do Sul ali, cada um com o mesmo sonho que o seu. Mas você não estava lá para fazer amizade. Estava lá para jogar. Em casa o futebol continuava, mas em palavras. Você contava cada treino para o seu pai como se fosse uma partida de Copa do Mundo. Ele ouvia tudo com atenção, aquela atenção de pai que sabe que o filho tem algo diferente, mas nunca fala alto demais para não criar pressão. Sua mãe só sorria do outro lado da mesa. Se você está curtindo essa história até aqui, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar a trazer mais vídeos como esse. Agora volta com ele, porque o campeonato está chegando. A convocação veio numa tarde comum de treino. O treinador reuniu o grupo, chamou os nomes um por um, e quando o seu saiu da boca dele, você sentiu o estômago virar. Sub-18. Campeonato Nacional. 16 equipes. Você tinha 15 anos e era um dos mais novos da lista. No vestiário, antes do primeiro jogo, alguém comentou baixinho o que todo mundo já tinha ouvido: que havia olheiros estrangeiros nas arquibancadas, que times europeus estavam de olho no campeonato. Você ouviu, guardou e caiu o pé na chuteira sem falar nada. Não era hora de pensar nisso. O campeonato foi uma confirmação do que você já sabia sobre si mesmo, mas nunca tinha podido mostrar num palco assim. Jogo a jogo, gol a gol, seu nome foi crescendo dentro do torneio. Os adversários começaram a marcar você diferente, com 2 jogadores, às vezes 3. Não adiantou muito. Na final, o estádio estava diferente. Mais gente, mais barulho, mais câmera. E nas arquibancadas, entre a torcida, alguns homens de blazer com prancheta e olhar analítico. Você viu, desviou o olhar imediatamente e foi pro aquecimento. Seu pai sempre dizia: joga pro jogo, não pra plateia. O 12º gol entrou no canto direito do goleiro sem chance de defesa. Quando os colegas vieram para cima de você e o barulho do estádio explodiu, você levantou a cabeça e viu tudo de um ângulo diferente. O campo, a torcida, os homens de blazer de pé aplaudindo. Grêmio campeão. Você artilheiro. E a vida prestes a virar de cabeça para baixo. No meio da comemoração, enquanto todo mundo abraçava todo mundo, um homem chegou até você com a calma de quem não precisa se apressar. Aperto de mão firme, inglês com sotaque espanhol, cartão de visita no bolso do blazer. Ele disse que tinha gostado muito do que tinha visto, que representava um clube, que queria conversar com sua família. Seu pai pegou o cartão com as 2 mãos, leu devagar, olhou para você, olhou para o cartão de novo. Não falou nada por alguns segundos. E seu pai era um homem que sempre tinha alguma coisa a dizer. Aquele silêncio disse mais do que qualquer palavra teria dito. A semana seguinte foi a mais longa da sua vida. Você foi para a escola, foi para o treino, jantou com a família, dormiu. Repetiu tudo no dia seguinte. Mas ninguém na casa falava no assunto, como se falar em voz alta pudesse afastar alguma coisa. O celular do seu pai ficou no centro da mesa o tempo inteiro. Na quinta-feira à noite, no meio do jantar, o celular tocou. Número internacional. Seu pai atendeu sem pressa, mas a mão estava firme demais no aparelho. Você e sua mãe ficaram parados com o garfo no ar. A conversa durou uns 3 minutos. Quando seu pai desligou, ficou olhando para o telefone por um tempo antes de falar. Era o olheiro. A proposta era real. Barcelona queria te ver. No aeroporto, sua mãe te abraçou de um jeito que você vai lembrar para sempre. Aquele abraço de mãe que tenta colocar tudo que ela não consegue falar em palavras. Você entrou no avião com 15 anos, uma mochila e um peso no peito que era metade medo e metade coisa que não tem nome. Barcelona chegou pela janela do táxi num fim de tarde com aquela luz laranja europeia que você nunca tinha visto a não ser em foto. Era outra escala de mundo. Outro idioma nos letreiros, outro cheiro no ar, outro tamanho de tudo. Você ficou quieto o caminho inteiro. Seu pai também. No CT, na manhã seguinte, o gramado era de um verde que parecia irreal. Você entrou em campo, tentando não olhar para tudo ao redor ao mesmo tempo. O treinador da base estava de braços cruzados num canto, expressão fechada,
sem nenhum sorriso de boas-vindas. Você respirou fundo e pediu uma bola. O teste durou 40 minutos. Você não tentou fazer nada diferente do que sempre fez. Sem frescura, sem show-off, sem tentar impressionar. Só jogou. E quando você joga de verdade, sem pensar demais, é quando as coisas que ninguém te ensinou aparecem naturalmente. Com 20 minutos ainda no cronômetro, o treinador levantou a mão e parou tudo. Chamou você com um aceno. Você foi andando devagar, tentando ler a expressão dele e não conseguindo. O coração estava acelerado. Você estava preparado para ouvir que não era o que eles esperavam, que agradecia a vinda, que boa sorte na carreira. O treinador falou curto, em espanhol. O olheiro traduziu. Ele disse que não precisava ver mais nada, que você estava dentro. Você ficou parado por um segundo processando. Depois, os ombros caíram de um jeito que você não controlou. Seu pai, que estava na beirada do campo, virou para o lado e passou a mão no olho antes de virar de volta. Os anos na base do Barcelona foram os mais difíceis e os mais importantes da sua vida ao mesmo tempo. Você cresceu longe de casa, longe da sua mãe, longe do cheiro do apartamento de Porto Alegre. Ligava toda a noite. Às vezes ela perguntava se estava bem. Você sempre dizia que estava. Às vezes era verdade. Quando a convocação para o time profissional veio, você estava no treino da base como qualquer outro dia. O coordenador chamou seu nome e disse que o técnico principal queria você nos próximos treinos. Você caminhou até o vestiário, sentou no banco e ficou olhando para o próprio nome na camisa por alguns minutos antes de levantar. No segundo tempo, com o placar empatado, o técnico virou para o banco e te chamou. Você levantou, tirou o agasalho com as mãos que não estavam completamente firmes e caminhou até a beirada do campo. O Camp Nou estava cheio. 60.000 pessoas sem saber ainda quem você era. Você respirou fundo e entrou. No primeiro toque, você sentiu que estava no lugar certo. Não era pensamento, era sensação. A bola obedecia do jeito que sempre obedeceu, desde os campos de grama batida de Porto Alegre. Menos de 10 minutos depois, a bola estava no fundo da rede, e 60.000 pessoas estavam de pé ao mesmo tempo. Você correu até o canto do campo sem saber bem o que fazer com tudo aquilo. No apito final, com a torcida ainda cantando seu nome, você ficou parado no gramado por um momento. E veio tudo de uma vez. O alarme das 6 da manhã, o ônibus para o CT, a marmita do intervalo, o cartão de visita na mão do seu pai, o abraço da sua mãe no aeroporto, o apartamento pequeno em Porto Alegre com pôster de jogador na parede. Você tinha saído de lá com um sonho que parecia grande demais para caber na realidade. E agora, 60.000 pessoas gritavam seu nome no Camp Nou. Você limpou o olho com a camisa do Barcelona e sorriu. Valeu cada segundo.